Saudações amigas, de paz e bem e de muita alegria, de muita confiança, isto é, de muita esperança no Senhor. Deus é omnipotente e ama-nos com amor infinito e por isso nós, com alegria, com serenidade e com paz, contamos com o seu auxílio, com a sua graça e caminhamos em frente sabendo que Ele nos assiste. Como disse no clipe anterior sobre a vida de Frei Junípero, vamos agora então, como tinha prometido, e agora mais preparados para compreender o que aqui se escreve, este capítulo 5 da sua vida, intitulado Como Frei Junípero tirou do altar umas campainhas de prata e as deu a uma pobre mulher. Encontrava-se uma vez Frei Junípero em Assis, portanto, na cidade onde São Francisco nasceu, e também a cidade onde ele fundou a Ordem Franciscana e onde viveu praticamente toda a vida. Encontrava-se uma vez Frei Junípero em Assis, na festa do Natal do Senhor, meditando profundamente diante do altar da igreja conventual, que estava lindamente arranjado e adornado, quando o sacristão lhe pediu para ficar a guardá-lo enquanto ele ia comer qualquer coisa. Portanto, a situação geográfica, como disse, é Assis, a situação temporal é o Natal do Senhor. São Francisco de Assis chamava ao Natal, usando uma expressão de São João Crisóstomo, um dos padres da Igreja e um grande santo e doutor da Igreja, usando aquela expressão de que o Natal é a festa das festas. Desenhava São Francisco porque aí começou a nossa redenção. São Francisco tinha um fascínio tal pelo Natal e uma alegria também que prorrompia em originalidades poéticas na forma de as dizer, singularidades deste género. No Natal devia-se espalhar, e se eu puder falar com o Imperador, vou-lhe propor isto, deviam-se espalhar cereais pelas estradas para que os nossos irmãos pássaros, em especial as cotovias, São Francisco gostava particularmente das cotovias porque o seu pelo tem uma espécie de... fazia lembrar o capuz dos frades, possam alegrar-se nesse dia. E vou-lhe pedir que mande que os lavradores e aqueles que têm gado, que em honra daquela vaca e daquele burro que assistiram ao Senhor no seu nascimento e o aqueceram com o seu bafo, pois que seja no dia de Natal dobrada a sua ração em honra daquilo que os seus antepassados, diríamos assim, fizeram. E São Francisco, no Natal, enfim, costuma ser que é o inventor do presépio. Não é bem verdade, porque já antes dele se faziam presépios nos mosteiros, pelo menos em alguns mosteiros. Mas São Francisco é o grande divulgador, ele e os seus irmãos, os seus frades, do presépio, até porque fez um presépio ao vivo, em Greccio, numa gruta. Vieram os camponeses todos, com archotes à noite, e numa gruta pôs-se a vaca e o burro, umas parinhas, e sobrou-se a Santíssima Eucaristia, e São Francisco cantou o Evangelho, e depois os que estavam a assistir viram que o menino Jesus se tornou presente naquelas, não só na Sagrada Eucaristia, como é evidente, mas se tornou visivelmente presente com o menino Jesus nas parinhas do presépio. E a partir daqui começou-se a espalhar e a irradiar o presépio pelas casas, pelas famílias, pelas paróquias e por aí fora. Portanto, diz que o Frei Junípero estava meditando profundamente no dia de Natal do Senhor. O Natal, a palavra Natal significa nascimento. Do Senhor, Senhor significa Deus, na linguagem bíblica. Portanto, Jesus é aquele dia em que
nasce aquele que, sendo rico, como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Aquele que vivia na majestade e na glória divina, sem deixar a presença do Pai, veio, no entanto, até nós, fazendo-se um de nós, o que é era uma coisa impensável. Nenhum homem podia sequer imaginar isto, que o Deus infinito, omnipotente, todo-poderoso, omnisciente, pudesse, como é que é dizer, humilhar-se de tal modo a fazer-se um de nós, porque entre nós e Deus há uma distância infinita, não um infinito matemático, mas um infinito absolutamente real e autêntico. Há uma, como alguns teólogos dizem, ele é o totalmente outro e que se fez totalmente próximo em Jesus Cristo. E o cardeal Fulton Sheen usa algumas comparações. Imaginemos que algum homem, por amor das lagartixas, se fazia uma lagartixa ou se fazia uma formiga para salvar as formigas, e com as nossas capacidades de falar, de explicarmos, de obrar, de atuar, de obrar nesse sentido, de atuar, estávamos incapacitados por causa disso tudo, porque éramos considerados como formigas ou como lagartixas. Evidentemente que era preciso uma coragem e um amor muito grande, se isso nos fosse possível. E, no entanto, entre a lagartixa ou entre a formiga e o homem, a distância não é infinita, é infinita. Apesar de ser uma grande distância. Nós somos racionais e esses animais não o serem. Mas entre Deus e o homem existe, de facto, uma distância infinita. Portanto, só um grande amor, só uma loucura, uma doidice de amor. O amor de Deus é assim. O amor tem razões que a razão desconhece para enfim, de algum modo, lembrar aquela frase de Pascal que diz que o coração tem razões que a razão desconhece. Por amor se fez um de nós. Portanto, eu estava a pensar nesta riqueza, neste Deus imensamente rico de amor em si mesmo, que se bastava a si mesmo no diálogo de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não precisava de nada e que, no entanto, por amor nos queria. E quando nós dele fugimos, julgando que nos libertamos, mas afinal nos escravizamos, Deus compadece de tal modo de nós que nos vai enviando profetas e nos vai enviando mensagens para ver se a Ele regressamos, até que finalmente Ele próprio, enviando o seu Filho, se faz um de nós, faz-se pobre como nós. Ele não podia sofrer, sofre. Ele não podia suar, transpira. Ele não podia sentir fome, é faminto. Ele não podia sentir sede, experimenta essa mesma sede. Ele é torturado, ele é julgado injustamente, ele é crucificado, ele é morto numa cruz na sua humanidade, mas naquela humanidade que está unida à pessoa divina. De modo que podemos dizer com propriedade que Deus morreu, embora a natureza divina não tenha morrido. Enfim, tudo isto significa que Ele te ama a ti, mas ama-te com amor assim, porque Ele não veio pela malta, não veio pela multidão, assim anónima. Veio por todos, é verdade. Mas veio por todos, vindo por cada um em particular, por ti, e por ti, e por ti, por mim. E portanto, é isto que, creio eu, o Frei Junípero meditava. Este amor incompreensível de Deus, esta doação infinita, esta misericórdia louca por mim, por ti. E São Francisco, e Frei Junípero, digo, no seguimento da espiritualidade de São Francisco, a espiritualidade o quê? É aquela comunicação do Espírito Santo que Deus fez a São Francisco de Assis e que através dele faz aos seus, àqueles que o seguem. Meditando profundamente diante do altar da Igreja. O altar significa, na celebração da Eucaristia, significa ou simboliza a presença de Cristo. Por isso é que quando o sacerdote se dirige ao altar, antes de iniciar a missa, beija com reverência o altar, que é a pedra onde se irá atualizar, tornar presente, de modo incruento, mas verdadeiro e real, aquele único sacrifício de Cristo na cruz há 2000 anos. E também, quando termina a missa, o sacerdote beija de novo o altar.
Portanto, simboliza Jesus Cristo, este Cristo assim, amigo dos pobres, que somos nós, todos pecadores. E depois, evidentemente, sabemos que durante a celebração ele se torna realmente presente na aparência do pão e do vinho. Mas o altar significa, simboliza, não é realmente Jesus Cristo, mas simboliza Jesus Cristo. E por isso também há mais uma ou outra reverência durante a celebração da Eucaristia do sacerdote ao altar. E o altar, por isso mesmo, estava lindamente arranjado e adornado. Quando o sacristão da igreja, pois estava ali certamente já há mais tempo do que era devido, e tinha fome, e então pediu para ficar a guardá-lo, porque a igreja estava aberta, enquanto ele ia comer qualquer coisa, para não entrar em fraqueza. Estando ali Frei Junípero, em devota meditação, chegou-se a ele uma pobrezinha e pediu-lhe esmola por amor de Deus. Espera um pouco, disse Frei Junípero à mulherzinha, que eu vou ver se posso dar alguma coisa deste altar ricamente ornamentado. Quem se lembra do episódio anterior já estará a adivinhar o que irá acontecer, ou a calcular o que irá acontecer. Mas reparemos nas frases que aqui estão escritas. Frei Junípero estava em devota meditação. A palavra devoção, não neste tempo, aliás, como depois mais tarde também, por exemplo, com São Francisco de Sales, escreve aquele livro, a Introdução à Vida Devota, não tem o significado que nós lhes damos hoje na expressão do dia-a-dia. Temos aquela pessoa, uma pessoa muito devota, às vezes até tem um significado negativo, como quem diz, aquela pessoa é de muitas devoçõezinhas, tem muitas manias de oraçõezinhas, não vai ao essencial do cristianismo, nem entende ou não acolhe como devia a riqueza da liturgia, que é a oração da Igreja, feita em Cristo e por Cristo e com Cristo, mas agarra-se a umas devoções, a uma beata de sacristia, como às vezes se diz. A palavra devoção, creio que aqui se deve entender pelo seguinte, pelo menos, tanto quanto me lembro das coisas que li sobre esta questão, já há muitos anos, é, de algum modo, a atitude de alguém que procura sinceramente e empenhadamente conhecer a vontade de Deus, o amor de Deus, a vontade é da vontade, a vontade é que é o empuxão, digamos assim, é o propulsor do amor. Querer bem a alguém é amar alguém, ou amar alguém é querer o bem dessa pessoa, e quem ama perfeitamente quer o bem maior, isto é, o sumo bem, o bem maior de todos os bens para essa pessoa, e o bem maior, a origem de todos os outros bens, é o próprio Deus. Portanto, a palavra devoção significa esta vontade empenhada, determinada, de conhecer a vontade de Deus e de, uma vez conhecida, uma vez compreendida, acolhê-la na sua vida e pô-la em prática sem hesitação. Portanto, era assim que Frei Junípero estava em devota meditação, meditando neste mistério da encarnação, isto é, do Deus que se faz carne, que se faz homem. E chegou-se a ele uma pobrezinha pedindo esmola por amor de Deus. Não lhe pede esmola invocando qualquer privilégio, qualquer mérito, mas invoca a Deus, por amor de Deus. E o pensamento de Frei Junípero imediatamente salta daquela pobre velhinha para o altar. É impressionante isto. É um sinal de grande santidade. Porque nós recordaremos que
salvo erro, no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, em que nos é mostrado Jesus Cristo a anunciar as bem-aventuranças. Logo na primeira, se a memória não me atraiçoa, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque verão a Deus. Os pobres em espírito. O que é que são os pobres? Não é pobres de espírito. A palavra pobres de espírito normalmente refere-se a uma pessoa que não é dotada das capacidades normais de entendimento, é uma pessoa, de algum modo, mentalmente diminuída. Mas os pobres em espírito é outra coisa. Significa os pobres de Javé, que é uma expressão que Javé é Deus, já vem no Antigo Testamento, não é? Significa aqueles que têm alma de pobre. Isto é, aqueles que não se bastam a si mesmos, não são autossuficientes. Aqueles que esperam tudo de Deus. Aqueles que não têm vestígio da hubris, de que falava na meditação sobre a Torre de Babel e o Pentecostes, aqui há uns dias. É aquele que tem alma de pobre, que espera tudo de Deus e a Deus tudo confia, e em relação a Deus sente-se como um filho, que dele depende totalmente, que não se quer construir a si próprio, mas quer-se deixar construir por Deus, sabendo que aquele que o fez e que por ele morreu na cruz, sabe bem melhor qual é o seu bem maior e como levá-lo à meta para a qual foi criado. E ele foi criado para a santidade, isto é, foi criado para aquele amor íntegro e sem mancha de egoísmo ou de qualquer outra deficiência no amor, e portanto, na verdade, e por isso foi criado para o céu, para a eternidade, na alegria total, profunda e absoluta, da qual São Paulo diz: nem o homem viu, nem jamais passou pela mente humana, nem sequer alguma vez foi imaginado o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, isto é, correspondem ao seu amor. E São Paulo gagueja, balbucia isto como um bebê quer exprimir-se, ainda não tem o uso da palavra, mas só diz gugu, da, porque não lhe é possível exprimir ainda as realidades. E São Paulo, perante aquele êxtase em que foi levado ao terceiro céu pelo próprio Deus, aquelas coisas que viu, verifica que não são capazes de ser transmitidas, nem sequer compreendidas pela mente humana, sem uma graça absolutamente extraordinária de Deus, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Depois, no livro do Apocalipse, é-nos dito, através de expressões negativas, o bom que aquilo é. Não haverá luto, nem dor, nem sofrimento, nem lamentos, mas Deus será tudo em todos. Podemos dizer, de algum modo, que é, como diria, tudo quanto bom existe, verdadeiramente bom, não há aparência do bom. Tudo quanto verdadeiramente bom existe, elevado ao infinito. Ora, como nós somos seres finitos e limitados, não somos capazes de compreender, de abarcar esse infinito que Deus nos tem preparado. Mas sabemos que excede absolutamente, totalmente, inteiramente, imensamente, no verdadeiro sentido da palavra, infinitamente, todas as nossas expectativas. Portanto, digamos assim, é uma meta à qual somos chamados e que se torna presente já na nossa vida se nós nos abrirmos a esse infinito que é Deus e deixarmos que Ele habite em nós e que nos guie nos passos desta vida. E, portanto, dizia, bem-aventurados, no Evangelho segundo São Mateus, Cristo começa o Sermão da Montanha a dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque verão a Deus. Ora, aqui está. Frei Junípero era verdadeiramente não um pobre de espírito, mas um pobre em espírito. Se eu estivesse lá, em oração, aparecia-me uma velhinha e provavelmente o que eu diria, na minha condição pecadora e limitada, era
deixa-me agora, não me aborreça, não vê que eu estou a rezar. Eu agora estou com o Nosso Senhor, deixa para mais tarde, depois logo se verá. E porquê é que esta minha reação é assim tão distante e tão diferente da do Frei Junípero? Porque eu, olhando para aquela velhinha, vi uma pobre velha. Frei Junípero, olhando para ela, via Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque verão a Deus. Cristo diz: tudo aquilo que fizeres ao mais pequenino dos meus irmãos, ao mais miserável dos meus irmãos, a mim mesmo o fizeste. E tudo aquilo que deixaste de fazer, a mim mesmo o deixaste de fazer. Ora, se, como vimos, o altar simboliza a presença de Cristo, e naquela velhinha está Cristo pedindo alguma coisa que lhe é necessária, pedindo esmola, naturalmente a mente de um santo salta de Cristo para Cristo. E verifica que no Cristo simbolizado, o altar, está adornado com umas campainhas de prata ricamente ornamentado. E que, portanto, estas campainhas, esta riqueza, como Deus que é rico e se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, esta riqueza deve ser dada à velhinha. O altar tinha uma toalha muito rara, com uma guarnição de preciosas campainhas de prata. Frei Junípero disse para consigo mesmo: estas campainhas estão aqui de sobra. E, pegando uma navalha, arrancou-as todas da toalha e deu-as por caridade. Deu-as por caridade. Caridade é o nome de Jesus. Jesus é o nome de Deus. Deus caritas és, diz São João na sua primeira epístola. Deus é caridade. É o título de uma das encíclicas, salvo erro da primeira, do Papa Bento XVI. Deu-as por caridade, por amor de Deus, à pobrezinha. Mal tinha mastigado 3 ou 4 bocados, quando o sacristão se lembrou das extravagâncias de Frei Junípero. Portanto, para o sacristão, e provavelmente para muitos outros irmãos, estas coisas que já vimos no capítulo anterior, no capítulo 4, quando ele dá a túnica ao pobre, são extravagâncias. E por isso tinham tudo acautelado para que Frei Junípero não desse as coisas aos pobres. Se lembrou das extravagâncias de Frei Junípero e veio a forte suspeita de que ele estivesse a fazer algum disparate por zelo de caridade. Portanto, segundo o sacristão, o zelo de caridade de Frei Junípero desembocava em disparates. Que ele estivesse a fazer algum disparate por zelo de caridade em relação com o altar adornado que deixara à sua guarda. Ergueu-se à pressa, suspeitoso, e correu à igreja para ver se faltava algum ornamento da toalha do altar ou se lhe tinham tirado alguma coisa. Da aflição do sacristão. Quando ele viu que tinham cortado e levado as campainhas da toalha, a sua perturbação e espanto foram enormes. A palavra espanto não significa só admiração. Pode significar também assombro, neste sentido de algo de assustador. Enormes, desmedidos. Frei Junípero, ao vê-lo tão zangado, disse-lhe a simplicidade de uma alma santa: não vale a pena ficares aborrecido por causa das campainhas. Percebeu logo qual era o motivo. Porque eu dei-as a uma mulher pobre que estava em necessidade extrema. É muito importante lembrar isto. Em necessidade extrema. E elas aqui não serviam de nada senão para uma ostentação vã e mundana. Parece estranho isto. Então não é verdade que as igrejas, e principalmente a Santíssima Eucaristia,
deve ser celebrada recorrendo a meios preciosos que signifiquem a preciosidade infinita daquilo que ali acontece. Não é verdade que a beleza é uma condição muitíssimo conveniente, indispensável à celebração da liturgia da Eucaristia? Não é verdade que o próprio Jesus Cristo repreende Judas Iscariote porque ele, como se diz, se escandaliza na aparência com Maria que derrama aquele óleo precioso sobre Jesus antes da sua paixão, e que o próprio Cristo lhe diz: pobres estareis sempre entre vós, mas a mim nem sempre me tereis convosco. O apóstolo que escreve isto adianta que a preocupação de Judas não era verdadeiramente com os pobres, mas é porque era ladrão e tirava dinheiro da bolsa comum. Então, se tudo isto é assim, porque é que Frei Junípero diz que se trata de um ornamento, ou de uma ostentação, melhor dito, vã e mundana? Vã, vaidade, vaidosa e mundana, que tem a ver com o espírito do mundo, aquele mundo que, não o mundo enquanto criação de Deus, que é uma coisa boa, mas o mundo enquanto aquela realidade que se opõe a Jesus Cristo, se opõe a Deus, de que Jesus Cristo fala no Evangelho segundo São João. Já vamos entender porque é que Frei Junípero fala desta ostentação. Aflito, o sacristão deitou imediatamente a correr pela igreja fora e, através da cidade, a ver se por acaso conseguia encontrar a tal mulher. Mas não conseguiu dar com ela, nem conseguiu encontrar alguém que a tivesse visto. É uma coisa misteriosa. A coisa aconteceu há pouquíssimo tempo. A velhinha sai, o sacristão quase a seguir vai a correr por toda a cidade e perguntando às pessoas que vai encontrando se viram uma velhinha pobre e que levava as campinhas de prata, e ninguém sabe, ninguém viu. Isto faz lembrar um episódio que São Boaventura descreve na sua legenda. Ele escreve duas legendas. Legenda não é lenda, é outra coisa. Legenda, isto é, nas suas vidas sobre São Francisco de Assis, ele escreve que, a certa altura, ainda antes, ou melhor, no processo de conversão de São Francisco, ele tinha um horror e um pânico em relação aos leprosos, vai a cavalo na planície. Creio que já disse quando falei no outro clipe do YouTube, quando falei sobre o São Francisco e o Papa Francisco, e porque é que o Papa Francisco teria escolhido este nome. Narrei vários episódios da vida de São Francisco, mas de qualquer modo, para quem não escutou ou para quem não viu, fica esta lembrança que São Francisco ia a cavalo, só as pessoas muito ricas naquele tempo é que tinham um cavalo. E tinha pânico, como digo, aos leprosos. E na planície, era uma planície grande e vasta, e ele vê um leproso e esporeia ao cavalo procurando fugir, com os cabelos em pé, a pele de galinha, enfim, aquelas coisas, o estômago revoltado. Mas depois lembra-se de que nos momentos de oração tinha experimentado que Deus lhe comunicava o seguinte: Francisco, tudo aquilo que até agora te era amargo, ou melhor, Francisco, tudo aquilo que até agora te era doce, se transformará em amargo, em amargura. E tudo aquilo que te era amargo se transformará em doçura. O que é que isto quer dizer? Nós hoje não usamos tanto estas palavras. Eu não me lembro da minha avó dizer: eu estou muito amargurada, estou muito magoada, estou muito triste, estou melancólica.
por exemplo, numa situação em que morria alguém, eu creio que hoje o povo no interior ainda usa estas expressões muito bonitas, mas nas grandes cidades provavelmente já não se usam. Mas podemos dizer, tudo aquilo que até agora te agradava, te era aprazível, tudo isso se transformará numa coisa que te dá desconforto, que te repugna. E tudo aquilo que até agora te repugnava, tudo aquilo que até agora detestavas, se transformará em alguma coisa que te dará gozo, alegria, prazer, e que te dará conforto e alegria. E ao lembrar-se disto, sente-se impelido a puxar as rédeas do cavalo, a parar aquele galope de fuga, a voltar atrás, a descer do cavalo, a abraçar e a beijar o leproso e a deixar-lhe um saco de moedas de ouro. Depois monta a cavalo, diz São Boaventura, olha ao seu redor e não vê ninguém. São Boaventura dá assim a entender que quem lhe apareceu foi Jesus Cristo na forma de leproso. Jesus Cristo, por exemplo, no Cântico de Yahvé, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, é comparado ao leproso, aquele diante do qual se vira a cara, não se quer ver, que se tem horror a ele, aquele que carregou com as nossas misérias e os nossos pecados. E a partir deste dia, São Francisco começa a ir para o leprosário, a servir os leprosos. Servir Cristo, como ele chamava depois a eles, os meus irmãos Cristos, porque neles estava presente verdadeiramente Jesus Cristo, como está em todos os doentes, em todos os pobres, em todos aqueles que precisam do nosso auxílio. Ora bem, aqui, como vimos nesta vida de Frei Junípero, neste capítulo 5 da sua vida, das florinhas de Frei Junípero, a mulherzinha também desapareceu. E assim se dá a entender que foi o próprio Cristo que apareceu na aparência de uma velhinha pobre a pedir esmola a Frei Junípero. Portanto, não conseguiu dar com ela, nem conseguiu encontrar alguém que a tivesse visto. Voltou, o sacristão, voltou para o convento e, com arrebatamento, pegou da toalha para levar ao padre-geral. O padre-geral era o superior dos franciscanos em todo o mundo. Ainda hoje, ou ontem, o nosso padre-geral, o ministro-geral, até agora, há pouco tempo, foi nomeado ou designado pelo Papa Francisco arcebispo, foi ordenado ontem em Santiago de Compostela e portanto, agora está a substituí-lo o vigário-geral e no final deste mês haverá um capítulo geral para ele eleger um novo padre-geral. O Papa Francisco nomeou secretário da Congregação para os Religiosos. Pegou da toalha para levar ao padre-geral, que estava em Assis. O padre-geral, muitas vezes, embora a sua residência era... Por acaso não recordo, neste tempo seria em Assis, seria em Roma, mas de qualquer modo o padre-geral muitas vezes anda pelo mundo inteiro a visitar os irmãos e a confortá-los, e encorajá-los, e a animá-los, e a dar-lhes as diretivas que os ajudem a viver com maior profundidade o Evangelho. E ele então, com arrebatamento, vai logo fazer queixa ao padre-geral, nem é ao superior do convento. Padre-geral, venho aqui pedir que façais justiça. Venho aqui pedir que façais justiça contra Frei Junípero. Não é só que façais justiça, é contra Frei Junípero, que me estragou esta toalha, a mais preciosa que havia na sacristia. Eu sublinhei este me, que a mim, estragou esta toalha, a mais preciosa que havia na sacristia. E aqui o sacristão, o irmão sacristão, o frade sacristão, revela uma coisa que era detestável a São Francisco, que era para ele, num certo sentido, o pecado dos pecados, que era a apropriação. O irmão sacristão tinha-se identificado
com aquela toalha. Tinha-se apropriado daquela toalha. O pecado original para São Francisco é a apropriação por parte de Adão e Eva do fruto que Deus lhes tinha proibido de comer. E que lhes tinha proibido de comer porque lhes fazia mal, porque os conduzia à morte. Não por uma lei exterior imposta arbitrariamente, por uma vontade que decide sem razão alguma. Porque esse pomo não fazia mal porque estava proibido, mas estava proibido porque fazia mal. Não era bom para comer, era bom para outras coisas. Tudo aquilo que Deus queria é bom, mas nem tudo é bom para determinadas coisas. Ora bem, nós percebemos isto perfeitamente. Por exemplo, o veneno das cobras é uma coisa que não é bom para ser mordido por elas, evidentemente, porque ele nos deixa grandes mazelas ou nos mata. Mas é bom para ser investigado e para ser usado em medicina tantas vezes que depois de depurado e transformado, e enfim, não sei, essas coisas que os cientistas sabem, os médicos saberão, pode inclusive, sei lá, ser um antídoto ou servir para curas ou para, pelo menos, tratamentos de muitas outras doenças. Mas aqui há algo semelhante. E então a preocupação do sacristão não era com Jesus Cristo, não era com a Igreja, não era com a Santíssima Eucaristia, era com Ele, que me estragou esta toalha. Ele sentia-se estragado por Frei Junípero, digamos assim, quer dizer, ele tinha-se identificado de tal modo com a toalha que como é que se diz e usar a palavra decapitação faz campainhas, mas não é mais apropriada, que este arrancar das campainhas para dar a uma pobre era como que um enxovalhá-lo e, de algum modo, roubá-lo, inclusive, daquilo que era seu. Estamos a ver, rasgou arrancando-lhe todas as campainhas, perdão, ainda antes disso, que me estragou esta toalha, a mais preciosa que havia na sacristia. Estamos a ver, as pessoas iam à igreja, apreciavam certamente, como é natural, a beleza da toalha e as campainhas de prata, e estamos a ver o sacristão impante de vaidade, porque cada elogio àquela campainha, ou àquelas toalhas, ou àquelas campainhas de prata, ou àquela toalha, era um elogio a ele. Nós vemos isto um bocadinho quando alguém compra um carro novo e se calhar muito caro, ou uma casa nova e mostra aos amigos, ou vai mostrando a casa às amigas, e perante cada elogio do quadro, ou da sala, ou dos sofás, ou das cortinas, ou da potência do carro, ou da sua velocidade, parece que cada elogio vai inchando, como os sapos que vão inchando quase até arrebentar, porque se confundem com as coisas e julgam que o elogio às coisas de algum modo é um elogio a eles, e que o valor das coisas lhes acrescenta algum valor, como se isso fosse possível. Não é verdade. Por mais estranho que pareça, à mentalidade dos dias de hoje, e se calhar de sempre, não é verdade. As coisas têm um valor relativo, muito relativo. Valor tem cada um dos seres humanos. E depois o sacristão pormenoriza, como que querendo, de algum modo, vingar-se, fraqueza humana, não é? Vede como rasgou, arrancando-lhe todas as campainhas de prata, que ele diz que deu a uma pobre. Ele diz, insinuar a suspeita, ele diz que deu a uma pobre, mas vai lá a gente fiar-se do Frei Junípero. E o padre-geral diz, não foi Frei Junípero o culpado, respondeu o padre-geral, mas antes a tua falta de senso, porque já devias conhecer muito bem as manias dele. Então, o padre-geral, como todos os outros, acham que isto é uma mania
do Frei Junípero. E é uma mania de tal modo enraizada, digamos assim, que ele é inimputável. Quer dizer, que não pode ser culpabilizado por causa disso. É uma excentricidade que não tem remédio, uma singularidade que não... inevitável, digamos assim. Compulsiva, se quisermos. Já devias conhecer muito bem as manias dele. Tu é que foste o culpado, nunca devias ter deixado aquilo à guarda dele. Só me admira que não tivesse entregado logo tudo, diz o padre. Só me admira que não tivesse entregado logo tudo. Não obstante, vou corrigi-lo com firmeza desta falta. Portanto, o padre-geral acha que, enfim, de qualquer modo, deve tomar uma atitude para que a coisa não passe em claro e até, porventura, para exemplo dos outros irmãos. Convocados os frases todos em capítulo, a palavra capítulo aqui não significa o capítulo de um livro, como é evidente, significa a reunião dos irmãos, a reunião dos frades, para deliberarem sobre qualquer coisa ou para meditarem sobre uma palestra, uma conferência, uma comunicação, ou para escutarem uma comunicação que é feita, ou para confessarem aquelas faltas que são públicas, a reconhecer e procurar emenda, etc. Convocados os frades todos em capítulo, fez comparecer Frei Junípero e, em presença de toda a comunidade, repreendeu com muita aspereza por causa das ditas campainhas. E tanto se acalorou. Portanto, vê-se que o padre-geral se deixou levar pelo tom da voz, não é? Pela aspereza. E de repente aquilo é como, digamos assim, os cavalos que perdem o freio e aquela galopada torna-se uma carga imparável, digamos assim. Repreendeu com muita aspereza por causa das ditas campainhas e tanto se acalorou, levantando a voz para tornar mais firme e vincada a sua posição e o desagrado que lhe causava aquilo que Frei Junípero tinha feito, que ficou rouco, naturalmente. Naturalmente é meu, não é dele. Frei Junípero, pouco ou nenhum caso, fez daquela reprimenda. Não ligou, digamos assim. E porquê? Porque se comprazia, isto é, tirava a alegria, a palavra comprazia vem de comprazer, não é? Quer dizer, de tirar prazer, tirar consolação, tirar gozo, tirar alegria. Se comprazia quando lhe davam reboques e o achincalhavam. Este, por mais estranho que pareça, é mais um dos sinais da santidade de Frei Junípero. Porque, não porque fosse masoquista, que claramente não o era, mas porque tirava estas oportunidades em que isso lhe sucedia, sentia-se mais próximo de Jesus Cristo, porque também ele foi achincalhado e foi repreendido, por exemplo, pelos sumos sacerdotes, pelos soldados, e por isso este poder participar dessa semelhança com Jesus Cristo e desse sofrimento com Jesus Cristo era para ele uma oportunidade de alegria. Faz lembrar um bocadinho, como no livro dos Atos dos Apóstolos, quando vemos que os apóstolos, já depois da ressurreição e da descida do Espírito Santo, depois da ressurreição de Jesus, da sua ascensão aos céus, e depois da descida do Espírito Santo, que celebramos hoje, dia de Pentecostes, pregam e depois são proibidos pelo Sinédrio, mas mandam flagelá-los. E flagelar é uma coisa extremamente dolorosa, como já falámos noutra ocasião, em que a pessoa fica ensanguentada, quer nas costas, quer no peito, e pode ficar inclusive com os ossos à mostra. E diz que os apóstolos saíram cheios de alegria por serem merecedores de sofrer por amor de Jesus Cristo. Não é por sofrer,
não tiravam alegria, não eram masoquistas, não tiravam alegria do sofrimento pelo sofrimento, mas de serem considerados dignos de participar na paixão de Jesus Cristo e de assim poder compreendê-lo melhor e estar mais próximo dele, porque era em virtude do seu amor e do anúncio desse mesmo amor que esta perseguição injusta, este flagelo injusto, esta tortura injusta lhes foi infligida. Deus dá ao homem esta capacidade de ressurreição, diríamos assim, no meio da cruz. Quando sofremos em comunhão com Jesus e por seu amor e por amor da salvação dos nossos irmãos, do bem dos nossos irmãos, material e espiritual, Jesus vem ao nosso encontro com a sua alegria, com o seu Espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito da Consolação, o Espírito da Alegria. E, portanto, também Frei Junípero se comprazia quando lhe davam remorques e o achincalhavam. Achincalhar. Forçavam. Mas ao notar a rouquidão do geral, do ministro-geral, ficou a magicar no modo de remediá-la. É verdadeiramente impressionante também aqui esta atitude de Frei Junípero. Quer dizer, é alguém que está totalmente centrado nos outros. É alguém que não está encerrado em si, não está fechado em si, não está, como diria, mergulhado em si, como nos acontece tantas vezes, mas vive de algum modo nos outros, está debruçado sobre os outros como Romeu, ou melhor, como Julieta debruçada na sua varanda sobre Romeu. Quer dizer, o seu amor pelos outros é tal, a sua paixão é tal, que está fora de si próprio, virado para fora de si mesmo. É esta coisa que o Padre António Vieira dizia num dos seus sermões, de algum modo esta capacidade de tratarmos o nosso eu como se fosse um tu e tratarmos o tu dos outros como se fosse seu. E, portanto, aquilo que o Padre Geral lhe fez, passou-lhe ao lado, enfim, até lhe deu alegria. Mas o facto do Padre Geral, sucessor de São Francisco, sentir a voz rouca, ou ter apanhado aquela rouquidão por causa daquele serviço de correção fraterna, isso preocupou o Frei Junípero, ficou, coitado, ficou rouco. Ele podia, se fosse eu, provavelmente pensaria, não há direito de me fazer isto publicamente, porque aqui o Padre Geral não me chamou em particular, me perguntou as razões, e se fosse de facto de justiça que me repreendesse, mas assim, logo à primeira, diante de toda esta gente, e diante dos irmãos todos, e de uma maneira tão brava, de uma maneira tão áspera, tão rude, ficava a pensar provavelmente em mim próprio e se calhar a julgar que aquilo era uma injustiça. O Frei Junípero não. Ficou preocupado, porque o Padre Geral tinha enrouquecido. Isto é, ficou preocupado com aquela debilidade que aconteceu ao Padre Geral por estar a cumprir aquilo que ele achava que era a sua missão. Engolida a repreensão, é uma expressão muito interessante, quer dizer, Frei Junípero, quanto ao suco, ao sumo da repreensão, engoliu-a, quer dizer, procurou assimilá-la naquilo que ela teria de justo ou de verdadeiro, portanto, ficou a meditar nela, conservou no seu coração para pensar nela, diríamos assim, engolida a repreensão, desculpem, deixem-me só voltar atrás um bocadinho e dizer que Frei Junípero podia, inclusive, ter invocado exemplos que o justificavam. São João Crisóstomo, por exemplo,
tem sermões em que repreende, de algum modo, ou que exorta, ou que admoesta os seus fiéis por enriquecerem a Igreja para louvar Jesus Cristo nas celebrações, mas deixarem-no despido, desnudo, faminto e sedento e enfermo nos pobres. São duas coisas, de facto, incompatíveis. Quer dizer, não se pode, para usar um exemplo de Santo Agostinho, não se pode querer beijar a cara de Cristo, a cabeça, que é a cabeça, portanto, Santo Agostinho diz, Cristo já não se pode pensar sozinho, quer dizer, só Ele próprio, porque, uma vez ressuscitado, nos agregou a si e fez de nós seu corpo. E, portanto, agora temos de falar sempre do Cristo total, cabeça e corpo, os seus membros. Claro que há uma distinção entre a dignidade da cabeça e a dignidade do corpo, porque Jesus continua a ser Deus e nós, embora participantes da sua vida divina, somos criaturas. Mas, para usar, como digo, um exemplo de um sermão, salvo erro, o sermão 91, se a memória não me atraiçoa, de Santo Agostinho, não se pode querer beijar a cabeça ou a face de Cristo e, ao mesmo tempo, pisar-lhe os pés ou dar-lhe caneladas e pontapés ou murros no estômago. Enfim, agora também desenvolvo um bocadinho aquilo. Porque não faz sentido isso, como não faria em relação a qualquer amigo. Uma demonstração de amizade abraçando ou beijando a mãe, por exemplo, e depois dar-lhe caneladas e dar-lhe ferroadas ou dentadas e qualquer coisa do género. É um absurdo. Não se pode dizer que se ama a Cristo assim, é impossível. E São João Crisóstomo era um bocadinho... Era para isto que chamava a atenção. O Cristo que celebramos aqui é a cabeça do corpo que vocês desprezam lá fora. É o mesmo Cristo. A unidade vital e orgânica é tal que aquilo que lhe fazeis ou deixais de fazer lá fora é aquilo que lhe fazeis ou deixais de fazer cá dentro. E podia também, Frei Junípero podia-se lembrar do próprio São Francisco de Assis, o fundador da Ordem, que creio que já contei isto também quando falo de São Francisco e do Papa Francisco, mas para quem não ouviu ou para quem não viu, repito, uma vez alguém muito pobre pedia esmola e no conventinho, não havia nada, porque saberemos que São Francisco de Assis e os seus irmãos, nos inícios da Ordem, não guardavam nada para o dia seguinte. Portanto, esperavam que a providência divina lhes fornecesse o alimento para cada dia. E sobrava alguma coisa, não a guardavam para o dia seguinte. Ou distribuíam pelos pobres, ou iam dar a qualquer outra pessoa. E depois esperavam que Deus, na sua providência, lhes garantisse a subsistência o dia seguinte. E um dia, como digo, uma pessoa muito pobre foi lá pedir esmola e São Francisco de Assis mandou que se dessem os ornamentos de um altar que tinham lá na igrejinha do convento, dedicado a Nossa Senhora. E alguns irmãos ficaram assim um bocadinho admirados e perplexos, mas isso não será um agravo a Nossa Senhora. E São Francisco diz, não, porque Nossa Senhora, a Virgem Maria, prefere que nós despejemos o seu altar para cumprir a vontade do seu Filho Jesus Cristo, do que não cumprirmos a vontade do seu Filho e ornamentarmos o seu altar. É exatamente aquilo que, por outras palavras, aquilo que a própria Nossa Senhora diz no capítulo 2 do Evangelho segundo São João, nas bodas de Canaã, quando diz aos serventes, e quando diz a todos nós, através deles, fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que o meu Filho vos disser. Este é, podemos dizer assim, o mandamento de Nossa Senhora. Fazei tudo o que Cristo nos disser. E Cristo disse, aquilo que fizeres ao mais pequenino, a mim mesmo o fizeste.
e por isso São Francisco manda dar ao Paulo. E, portanto, o Frei Junípero podia invocar também este exemplo. Claro que o Ministro-Geral, ou Padre-Geral, podia contra-argumentar, dizendo que aquilo não era propriedade de Frei Junípero e, portanto, não poderia dispor dela. É verdade que nada do que existe nos nossos conventos é propriedade de qualquer frade. E, por isso, para fazer uso dela ou para fazer doação dela, deveria, de facto, ser pedida esta autorização aos superiores, que têm a responsabilidade da administração dos bens da Ordem. Tanto mais que no tempo de São Francisco, inclusive, todos os bens que vieram da Santa Sé e não propriedade da Ordem. E foi assim durante muitos séculos, até ao Concílio Vaticano II. Depois do Concílio Vaticano II, a Ordem já tem bens próprios, que servem para, evidentemente, para as suas missões, para as suas obras e para tudo aquilo que seja necessário. Mas os irmãos, enquanto irmãos, não têm propriedade sobre nada. Têm ao seu uso as coisas que os superiores, aos guardiães, aos ministros provinciais ou ministro-geral autoriza, mas não podem dispor delas como se fossem propriedade sua ou juridicamente sua. Isto é verdade, como disse, mas também é verdade que São Francisco, na sua regra ou numa das suas exortações, diz que onde há necessidade não existe lei. Quer dizer, e lembremos que a velhinha, pobre, como diz o texto, estava em necessidade extrema. E quando está em necessidade extrema, os bens da terra, que foram criados para todos, podem e devem ser usados para todos. É verdade que existe o direito à propriedade privada, mas sobre a propriedade privada, como sempre ensinou a Igreja, e o Papa João Paulo II explicitou por estas palavras, e a doutrina oficial da Igreja, sobre a propriedade privada, grava uma hipotética social. Isto é, quando a alguém falta aquilo que lhe é necessário para sobreviver e não pode adquirir por outros meios, é-lhe devido aquilo, é de justiça que lhe seja dado, ou que ele tome para si aquilo que lhe é necessário à sobrevivência, à sustentação. E, portanto, se neste caso era de necessidade extrema, era devido à mulher pobrezinha aquilo que lhe fosse necessário para se sustentar na vida. Claro que podemos, no entanto, dizer que Frei Junípero teria feito melhor em expor aos seus superiores, ao seu guardião, ao seu ministro-geral, enfim, ao guardião de convento, ao ministro provincial, a quem estivesse mais próximo de ocorrer a situação da mulherzinha e depois deixar ao critério, certamente bem discernido, daqueles a quem competia essa tarefa. Mas o Frei Junípero fez um atalho, digamos assim, e na sua generosidade e na sua bondade impulsiva procedeu desta maneira. Portanto, engolida a repreensão, deixámos o Padre-Geral, que se tinha acalorado, com a voz rouca, e o Frei Junípero preocupado com a rouquidão da sua voz, a magicar, a pensar o que é que eu hei de fazer para remediar isto. Então, engolida a repreensão, foi à cidade e encomendou uma boa escudela de papas de farinha com nata. Não havia na altura Colo Extril, não havia o Tantum Verde, não havia remédios para a garganta. E então, o que é que havia? Era uma boa papa de farinhas com nata, bem quente, que podia aliviar a rouquidão do Ministro-Geral.
Mas, evidentemente, o ir pela cidade, o andar de porta em porta, o ir e vir, a preparação das papas, tudo isso demorou o seu tempo. E por isso, quando ele chega, diz o texto, noite bem entrada, regressou ao convento, acendeu uma candeia e foi com a escudela de papas à cela do geral. A cela é o quarto onde o frade dorme e onde tem a sua mesa de trabalho. Foi à cela do geral. Noite bem entrada. Os frades deitavam cedo e levantavam-se às 4 da manhã e às vezes à meia-noite para rezar as orações do meio da noite. Portanto, já era muito tarde, quando o Frei Junípero chega, o padre-geral estava a dormir, mas tanto bateu à porta que ele veio abrir, o padre-geral. Ao vê-lo com a candeia e a escudela cheia na mão, o geral perguntou-lhe em voz baixa, para não acordar os outros irmãos, mas que é isto? Meu padre, respondeu Frei Junípero, hoje a alegria, a simplicidade e o contentamento de Frei Junípero. Hoje, quando estavas a repreender-me das faltas, portanto, Frei Junípero reconhece que há ali umas faltas, notei que a voz se te pôs rouca. Suponho que por demasiado cansaço. E para remédio disso, pensei em mandar fazer estas papas para ti. A ingenuidade e a alegria de Frei Junípero. Coitado, o padre-geral cansou-se a ralhar comigo, fiquei carregado de razão, mesmo que não tivesse, fê-lo por bem, e eu então, olha, fui à cidade, preparei estas papas para ti. Tratam-se por tu. Peço-te que as comas, porque estou certo de vão alargar o peito e melhorar a garganta. Mas que horas são estas, disse o geral, para andares por aqui a incomodar as outras pessoas? Portanto, o geral não achou graça nenhuma, mas achou que era mais uma extravagância de Frei Junípero. Retorquiu o Frei Junípero. Olha que as papas foram feitas de propósito para ti. Peço que as comas sem receio, porque te iam fazer muito bem. Portanto, Frei Junípero não se importou nada com a repreensão que o padre-geral estava a preparar-se para lhe dar de novo, mas diz-lhe, olha que te fazem muito bem, come-as. O geral, aliado com aquela maçada, a uma hora tão tardia, respondeu-lhe que desaparecesse dali para fora, que não lhe apetecia comer àquela hora e despediu-o com palavras de recriminação e desprezo. Vamos imaginar, furioso, padre-geral, desaparece-me daqui para fora, que eu não te vejo mais à frente, isto não são horas de me vires acordar e de perturbares o descanso dos frases, lá estás tu com mais uma das tuas manias, desaparece-me, sai-me da vista. Ao ver Frei Junípero, que de nada valiam pedidos, nem adulações, nem lisonjas, replicou, meu padre, quer dizer, meu pai, já que não queres comer as papas que fiz para ti, ao menos segura tu aqui nesta candeia, pois vou comê-las eu. E pôs a candeia nas mãos do geral. Então o geral, como pessoa bondosa e respeitosa que era, considerando a piedade, a misericórdia e a simplicidade de Frei Junípero, bem como os bons sentimentos com que fazia estas coisas, disse, já que assim queres, comamos os dois. Portanto, o padre-geral rendeu-se à simplicidade e à piedade do Frei Junípero, sabendo que tudo aquilo era feito com inocência e sem ponta de malícia ou de maldade. E acaba isto com, diríamos assim, um banquete fraterno, com os dois a altas horas da noite a comerem as papas, partilhando e reconciliados e sem mágoa nenhuma entre os dois. Estamos a ver aqui também como esta simplicidade que se revela com este bom humor, segura tu aqui na candeia para comê-las eu, então,
ajuda à reconciliação e à harmonia. E juntos comeram as papas por força de uma caridade importuna, de um amor importuno, consoando-se mais com o gesto afectuoso do que com aquele manjar. De facto, é expressão de uma afetividade sã, esta ágape, diríamos, esta refeição afectuosa, não tanto o sabor das papas, porque não é isso que está em questão, nem tanto a sua eficácia, mas de facto esta caridade importuna, que através deste gesto soube ultrapassar qualquer mágoa, ou qualquer zango, ou qualquer, como direi, qualquer desarranjos que houvesse entre os dois. E termina o autor escrevendo: à honra de Cristo. Amém. E assim termino eu, desejando a todos votos de muita alegria, muita paz, muita caridade, muito bom humor, muita alegria, muita simplicidade, à maneira do Frei